pessoal, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Gente, eu quero continuar compartilhando com vocês a respeito desta compreensão do amor e da justiça de Deus. Mais do que nunca nós precisamos entender cada vez melhor esses dois atributos, essas duas propriedades a respeito do caráter de Deus: amor e justiça. Muitas pessoas pensam que Deus é leniente, que Deus é tolerante quanto ao pecado do pecador, né? A gente continua ouvindo as pessoas pensando que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado do pecador. Então, a nossa pergunta é: como que Deus pode amar o pecador que comete o pecado e simplesmente odiar o pecado, que é uma consequência, causativa por parte do pecador? Então é o pecador que concretiza, é o pecador que efetiva o pecado, é o pecador que peca. Então, cada vez mais nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem que Deus ama as pessoas quanto o seu valor intrínseco. Deus ama todas as pessoas, repito, pelo seu valor intrínseco. E qual é o valor intrínseco de todos os seres humanos? Respondo: a imagem de Deus imprimida no nosso espírito, na nossa consciência. Então, todo ser humano tem este valor intrínseco na sua vida, que é a imagem de Deus. Bom, agora quando a gente está falando de escolhas morais, tá? Ou seja, a pessoa opta por levar uma vida de pecados, iniquidade, perversidade e etc., significa dizer que esta pessoa, ela está vivendo por uma perspectiva do juízo de Deus. Ou seja, Deus irá aplicar o seu juízo, retribuir o pecador com relação aos pecados que ele comete. Muitas pessoas entendem o texto de João 3,16, que eu vou ler com vocês, como sendo o texto áureo da Bíblia, e eu realmente concordo, né? Mais especificamente do Novo Testamento, quando o texto nos diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está correto. Só que esse texto parece que para muitas pessoas, quer dizer que Deus, por amar as pessoas, ele é leniente para com os seus maus feitos, para com as suas perversidades e iniquidades. E é evidente que não. Por quê? Porque, infelizmente, vejam, a resposta virá no versículo seguinte. Nós pegamos apenas este versículo para estabelecer uma compreensão a respeito do amor de Deus. Mas nos esquecemos que os versículos subsequentes complementam a nossa compreensão, ou deve complementar a nossa compreensão a respeito do amor benevolente de Deus. Então, nós precisamos continuar lendo o texto, o versículo 17, o versículo 18 do capítulo 3 de João, para termos uma compreensão correta do que a Bíblia está nos revelando a respeito do amor de Deus e do juízo de Deus também. Então, o versículo 16, é claro, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito ou seja, com o propósito, o objetivo de todo aquele que crer no Filho de Deus, receber a vida eterna e não perecer nos seus pecados. Tanto é que o versículo agora 17 nos diz o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está correto? Então Jesus veio
para salvar, Jesus veio para libertar a humanidade dos seus pecados. Jesus não só veio trazer salvação, como ele é a própria salvação. Ele é a pessoa da salvação para o pecador que quer sair, que quer deixar a sua vida de pecaminosidade, de rebeldia contra Deus, de obstinação contra Deus. Tá certo? Agora, vamos observar o que nos diz o versículo de número 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então vejam que esta obra salvífica que Deus realizou por meio de Jesus Cristo, enviando o seu Filho unigênito para derramar o seu sangue remidor lá na cruz do Calvário, tá certo? Nós verificamos que há então uma revelação objetiva, concreta do amor de Deus em favor de toda a humanidade pecaminosa. Então, Deus ofertou o seu Filho para que eu me arrependesse, para que eu não sofresse nenhum julgamento, para que eu não sofresse nenhum juízo como pecador, como desobediente, como rebelde, ok? Então, Deus está esperando do pecador uma resposta, uma atitude consciente de que ele reconhece que é um pecador, que está morto nos seus delitos e pecados e que só se voltando para o sacrifício vicário, para o sacrifício redentor que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário é que há escape para a sua vida, que ele pode alcançar o perdão de Deus, que ele pode alcançar a misericórdia de Deus. Então o texto está dizendo que aquele que crê não irá sofrer nenhum julgamento. Quem nele crê não é julgado. Eu criei. Se você creu, nós não vamos absolutamente sermos submetidos a nenhum tipo de julgamento quanto aos nossos pecados, porque os nossos pecados já foram julgados em Cristo Jesus. Jesus morreu para me redimir. Jesus morreu para que eu fosse perdoado. Jesus morreu para que Deus me aceitasse como filho, aceitasse você como filha, como filha. Aleluia. Agora, se eu não creio na pessoa da salvação, que é Jesus Cristo, se eu não me arrependo, se eu não me volto para Deus e aceito gratuitamente esta oferta de perdão, de misericórdia, eu terei, e qualquer pecador que assim o fizer, terá que enfrentar o justo julgamento e a santa ira deste Deus justo e santo. Então o texto é bem claro. Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus nos ama. Deus ama a humanidade pelo valor intrínseco, que é a imagem de Deus no nosso espírito humano. Ok? Deus nos ama. Somos pecadores. Deus proveu salvação. Eu quero me arrepender. Reconheço que sou um pecador. Eu quero esta oferta, deste tratado de paz que Deus me oferece. Eu quero viver em paz com Deus. Eu quero que Ele me receba como filho. Eu quero deixar as minhas práticas pecaminosas, as minhas iniquidades, as minhas perversidades, as minhas maldades. Por mim mesmo eu não consigo, mas quando eu me volto para Ele, quando eu confesso, aleluia, que sou um pecador, que sou um homem miserável, que sem dúvida alguma mereço o juízo de Deus, mas eu quero alcançar a sua misericórdia, eu quero alcançar o seu perdão e recebo pela fé o que Jesus proveu para mim lá na cruz do Calvário. Aí eu sou perdoado meus pecados, a minha natureza é regenerada, eu recebo a vida de Deus no meu espírito, eu recebo uma nova natureza, eu passo a ser uma nova criação, nova criatura para viver à luz desta santidade, à luz desta graça, à luz desta salvação bendita. Agora eu sou um filho de Deus, agora eu sou uma filha de Deus. Por quê?
eu me arrependi dos meus pecados e recebi, por graça, aleluia, e por meio da fé, esta salvação bendita que Deus proveu para mim por meio do seu Filho lá na cruz do Calvário. Então que fique bem claro para todos nós, Deus ama a humanidade pelo seu valor intrínseco, porque o ser humano traz consigo, no seu espírito, a imagem de Deus. Nós temos uma consciência moral, nós temos uma alma, nós temos um espírito. E a nossa vida num todo precisa ser redimida pelo sacrifício que Jesus proveu lá na cruz do Calvário para todos os pecadores. Então, todos os pecadores que se arrependerem, Deus perdoará e os receberá como filhos. Os pecadores que não se arrependerem terão que enfrentar o justo juízo de Deus. Por quê? Por rejeitarem a oferta de amor, a oferta de misericórdia, a oferta de perdão que Deus proveu para nós, novamente, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração.